Salve, nação torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Tem bastante novidades aí do Dorival Júnior, o nosso técnico aí do Corinthians, galera. Veja o que ele falou na coletiva, foi muito legal, tá bom? Ele falou dos bandos de louco, galera, da torcida do Corinthians, é isso mesmo. Fica até o final pra conferir aí que tá muito legal essa matéria, tá bom? Eu trouxe aqui um corte da Gazeta Esportiva, tá, galera? Onde a Michelle e sua bancada vai trazer as melhores informações do Corinthians pra vocês, tá bom, galera? Já peça o seu like se você é corintiano, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou mais de 1 hora de entrevista do novo treinador Dorival Júnior no CT Joaquim Grava. Vai, Corinthians! Sala de imprensa tão cheia quanto a Neoquímica em dia de jogo do Timão. Quando o presidente do Corinthians entrou, carregando nas costas o peso da reprovação das contas no Conselho e mais um possível novo processo de impeachment para administrar, Augusto Melo, pressionadíssimo, se limitou a apresentar o novo treinador, entregar a camisa que faltava na carreira de Dorival Júnior, dar as boas-vindas ao professor e sair de fininho. A minha preocupação é esportiva, é técnica, é dentro do campo. Eu jamais vou estar entrando numa outra área que não me compete. Você tá maluco? 40 perguntas! Uma foi do Gazeta Esportiva. Dorival Júnior, antes rival, agora joga no mesmo time. Terá o prazer de tabelar com a fiel torcida, que empurra na mesma proporção que cobra. Você se sente louco o suficiente para fazer parte do bando? É interessante isso. Eu só tive o Corinthians como adversário até hoje. E hoje eu vou ter esse bando de loucos aí a meu favor. Você ter agora a seu favor a fiel torcida, uma torcida que eu joguei N vezes contra e que para mim sempre foi um diferencial, já é um fator que eu não tenho dúvidas que fluirá de uma maneira muito positiva. Falo de coração, não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa aleatória, é aquilo que eu vivi. Eu vivi isso como atleta. Sempre me chamou muita atenção a diferença que a fiel torcida fez a favor daqueles que eram meus adversários em todos esses momentos. O que eu vi novamente no Maracanã, e me lembrei logo da decisão da Copa do Brasil, da mesma forma aconteceu. A primeira missão de Dorival é dar um jeito na defesa, o calcanhar de Aquiles dessa equipe. Não é só a parte defensiva, é uma equipe e a marcação começa do primeiro homem de ataque, assim como o ataque começa do nosso goleiro e da nossa última linha de zaga. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Primeiro momento, a primeira situação dentro da nossa equipe é buscarmos uma compactação um pouco maior para melhorarmos o nosso sistema de marcação. E isso envolve desde o primeiro atacante até o nosso último jogador de defesa. Dorival Júnior comandou o treino da tarde no CT, o segundo dele pelo Corinthians. Amanhã já tem mata-mata, Copa do Brasil, fase 3, partida de ida fora de casa contra o Novo Horizontino. Memphis Depay saiu machucado anteontem no Maracanã, ainda no primeiro tempo diante do Flamengo. Traumas no pé e na perna que talvez não preocupem o técnico recém-apresentado. E o Memphis? E a escalação? Valeu, tá, melhor que eu. Leveza e alegria é o que o Dorival pretende trazer ao Corinthians. Fazer aqui o que fez em outros clubes. Arrumar a casa, conquistar títulos e receber o devido respeito. Eu ganhei com o Figueirense jogando de uma forma, com o Sport jogando de outra, com Fortaleza jogando de uma outra, com o Santos diferente, completamente diferente. Um arroz com feijão, só que temperados em cada estado da federação. Nunca foi um tempero igual. Tento mostrar que tem conteúdo. Sempre teve conteúdo. E se por acaso o arroz queimar, a diretoria, ao menos por enquanto,
pode sempre dar uma mãozinha. Tem que te ajudar, né, professor? O clima tá bom, Dorival tá no Corinthians, faltava o Corinthians no currículo do Dorival. Tem o DNA do Corinthians? Vai, você primeiro. Se vira. É difícil, né? É um trabalho que vai ser bastante difícil do Dorival no Corinthians, reconstruir principalmente esse sistema defensivo, como comentava o Silvestre aí na reportagem. O Corinthians, ele tem que se estruturar um pouquinho melhor na defesa. O Dorival é um excelente treinador. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho no Corinthians. A seleção, ao meu ver, era um pouquinho demais pro Dorival. Era um passinho acima do que ele podia mostrar. Não, sim, a gente tinha outras opções. Agora tá indo atrás do Ancelotti, que era quem o Edinaldo queria. Mas enfim, falando do Dorival, o Dorival tem excelentes trabalhos em clubes aqui, trabalhos recentes. Flamengo, São Paulo, Ceará, ele fez um bom trabalho para o que o Ceará queria naquela ocasião. Ele já trabalhou nos outros clubes grandes aqui de São Paulo. Ele fez um trabalho excelente no Santos. Então, assim, é um cara que conhece do futebol brasileiro, é um bom treinador, profissional muito bom e acho que ele vai sim dar uma cara para esse time do Corinthians, mas tem que dar tempo para ele. Tem que dar tempo para ele trabalhar. Ele não vai chegar lá com uma varinha e arrumar tudo. Ele costuma chegar, às vezes, com uma varinha. Mas ele, assim, se der tempo para ele, é um cara que conhece o futebol brasileiro. O Corinthians tem bons jogadores. Não é à toa que foi campeão paulista recentemente. É um bom treinador com um time que pode dar resultado agora. Precisa trabalhar. Alex. Sabe lidar com pressão, né, Sabe, Alex? assim... Por mais que a gente não tenha certeza absoluta, aliás, a gente não tem certeza absoluta de nada. Né? As coisas que vão acontecendo e nós vamos analisando e vendo na vida. A vida é uma grande aventura. Assim, mais do que a gente imaginar se ele tem o DNA ou se não tem, se vai dar certo ou se não vai, não tinha outro técnico para ser contratado que não o Dorival Júnior para a realidade do Corinthians. Era o Tite, que o Corinthians tentou primeiro, não deu certo. E depois quem que seria? O Dorival. Por quê? Por que, Alex? Porque o Corinthians precisava de um novo técnico. Grande. Um técnico grande, um técnico de ponta. E nesse momento não tem nenhum assim no mercado. Ou o Corinthians iria tentar inventar um estrangeiro, sei lá qual, sei lá se um português ou um sul-americano, enfim. Ou iria numa bola de segurança, que seria qual? Aquele que acabou de sair da seleção brasileira. É um técnico que tem prestígio, porque não é à toa que alguém chega à seleção, por mais que não tenha tido ainda o status, o tamanho, mas chegou à seleção. Sim. Não é um técnico qualquer. Isso ninguém tira dele. Hoje é um técnico de primeira prateleira aqui no Brasil. Então o Corinthians pegou o cara que deveria pegar. Se ele tem DNA, se vai dar certo, vamos ver a partir de agora. E tomara que dê, porque ele merece. O Dorival Júnior é um cara muito legal. Trabalhador. Entende de boleiro, entende a linguagem do bom caráter, sabe lidar com pressão. Bom gestor de grupo. Não é ansioso. Os jogadores gostam dele. Lembra no Flamengo? Sim. Não, no Flamengo Quem só que tinha... era o técnico naquela época que os caras largaram o técnico? Tinha o... Não, ele saiu, entrou o Vitor Pereira, mas antes era o Sampaoli. Eles tinham um problema com o Sampaoli. Eles gostavam do Dorival. Tanto é que o auxiliar do Sampaoli deu um soco na boca do Pedro. Aí saiu todo mundo. E aí veio o Dorival e acalmou e foi campeão. Olha, tem notícia quente de bastidores do Corinthians. Segura, é daqui a pouco. Você que vai falar? Não sei. Você tá sabendo de um babado. Não sei, eu tô, mas daqui a pouco. E o Silver trouxe o assunto na matéria, mas a gente vai destrinchar aqui pra você. Se você perdeu a audiência rotativa, fique ligado, tem mais informação do Corinthians. Acho que é do Corinthians. O que é que você tem pra falar? Não, na verdade, o Corinthians tem esse clima alegre e leve dentro de campo com a chegada do Dorival, mas nos bastidores a coisa tá pegando. O que é? As contas do Corinthians em 2024 foram reprovadas. Pelo Conselho, né? Pelo Conselho. Eu vi a notícia aqui. E a Gaviões da Fiel, que até agora vinha demonstrando uma parceria até com o presidente Augusto Melo. Tá brava, né? Meio que deu um ultimato ali. Meio que já tá em cima do muro esperando uma definição. Não no mau sentido. Em cima do muro para ver quais serão os desdobramentos dessa reprovação de contas, os motivos pelos quais as contas foram reprovadas e se depender do que causou esse tipo de reprovação, a Gaviões da Fiel vai romper definitivamente com o atual presidente e as coisas podem ficar muito feias
para o Augusto Melo dentro do Corinthians. A Gaviões, que é muito importante nessa engrenagem corintiana. Ó a nota da Gaviões, ó. Sim. Após a reunião ficou claro, tanto para a situação quanto a oposição, que há problemas graves na condução da gestão do presidente Augusto Melo. Ou seja, isso já é um ultimato ao presidente, Falou, coloca na parede, diante do que né? presenciamos, exigimos que o presidente venha a público com urgência, assumir suas responsabilidades com transparência. O tempo das desculpas e discursos vazios acabou, disse a Gaviões da Fiel. Então, é isso. Classificando também em outro trecho aí a gestão, tudo isso como uma situação problemática, né? Enfim, e o presidente podendo sofrer um novo processo de impeachment. É um clima político que já vem em ebulição, a gente pode dizer assim, já há algum tempo lá no Corinthians, né? Enfim, caso vai de bet. Eu torço para que tudo se resolva, para que a gente possa falar só de bola, que é o que a gente gosta de falar aqui. Mas a coisa vai se complicando lá a cada dia, viu, Michele? Tá certo. E você sabe que o chileno disse que o Dorival Júnior comentou, inclusive, Isso. né? Ele já tinha sido procurado pelo Corinthians 3 vezes, mas que ele não tinha aceitado porque ele estava empregado. E o Dorival é uma pessoa muito correta, né? Ele é assim, ele está empregado, ele não é aquele cara Segundo que... ele mesmo, nessa entrevista, ele disse que quebrou o contrato 2 vezes. Uma no Ceará para ir para o Flamengo e uma no São Paulo para ir para a Seleção Brasileira. Por isso que ele não aceitou em outras oportunidades o Corinthians. Vai, Dorival, tocamos a sirene, hein, Dorival? Agora é Corinthians. O time não tá aqui hoje, mas é Corinthians. E é isso aí, galera. O que vocês acharam da coletiva do Dorival Júnior aí? Deixa super nos comentários, tá bom? Foi muito divertido, né, galera? Vamos ver aí o que ele vai fazer no elenco, né, galera? Eu acho que ele vai trabalhar muito. Ele vai ser um ótimo técnico, galera. Galera, eu vou atualizar mais aqui do Dorival, tá? Eu vou dar uma lida aqui pra vocês, ok? Com 2 novas baixas, Corinthians divulga relacionados para estrear na Copa do Brasil. Veja a lista. Na noite desta terça-feira, com 2 novas baixas, o Corinthians divulgou a lista dos 24 jogadores relacionados pelo técnico Dorival Júnior para o duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. Memphis e Gustavo Henrique não viajam com elenco. Em nota, o Timão confirmou que Memphis Depay trata de 2 traumas, um no pé direito e uma na perna direita. O holandês sofreu as pancadas na derrota do último domingo contra o Flamengo, quando foi atingido por Léo Ortiz. Em dividida, na ocasião, ele precisou ser substituído ainda na etapa inicial. Já o zagueiro Gustavo Henrique é um pouco diferente. O camisa 13 do Timão fez controle de carga na parte interna do CT. Nessa terça-feira, com isso, a nova comissão alvinegra optou por preservar o defensor e poupá-lo da partida. O restante dos relacionados divulgados pelo Corinthians não tem nenhuma grande novidade. Uma provável escalação do Timão tem Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Angeleri, Ranieri, Carrijo, Breno Bidon e Igor Coronado, Romero e Yuri Alberto. O Corinthians visita o Novo Horizontino nesta quarta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. O confronto marcará a estreia do técnico Dorival Júnior, que foi devidamente regularizado no BID, né? Boletim Informativo Diário da CBF. Na última segunda-feira, o alvinegro paulista vem de uma dura derrota por 4-0 para o Flamengo e agora busca dar uma resposta fiel à torcida, especialmente após a chegada do novo comandante. Confira a lista completa dos relacionados do Corinthians. Vamos ver, galera. Goleiro: Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Donelli. Zagueiros: André Ramalho, Kaká, Félix Torres e João Pedro Choca. Laterais: Fabrício Angeleri, Hugo, Léo Maná e Mateuzinho. Meio-campistas: Léo Santana, André Carrijo, Breno Bidon, Charles, Igor Coronado, José Martins, Maicon, Ranieri e Rian. Atacantes: Hector Hernandes, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. É isso aí, galera.
O Timão finalizou a preparação para a estreia da Copa do Brasil. Amanhã tem Corinthians no jogo de ida da terceira fase da competição, né? Que é hoje, né, galera? Tô olhando aqui, mas vai ser hoje, tá bom, galera? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que tenha gostado aí, tá? Deixa seu like se você é corintiano, tá bom? Tô fazendo esse vídeo aí com muito carinho pra vocês, pra atualizar do Corinthians, tá? Tudo sobre o Timão aí eu vou entregar em primeira mão pra vocês, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? E ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!